Olá, o meu nome é Flávio e esta é mais uma aula de como desenhar placas de circuito impresso utilizando o Fritz. Mais uma aula gratuita, todo esse curso gratuito para você. Olha, você deve ter reparado aqui em cima no vídeo, no título lá tem um númerozinho, né? O número da aula. Essa aqui é a aula 10, então existem outras 9 aulas que você pode voltar lá, assistir na sequência para chegar nessa aula e você poder acompanhar. Já assistiu tudo? Então vamos lá. A gente vai hoje falar sobre jumpers. Vamos com o objetivo de evitar que as trilhas se cruzem, vamos colocar jumpers e reduzir o tamanho da nossa placa o máximo possível. Vamos lá, vem comigo! Bom, vamos então continuar com o desenho da aula anterior. Esse que eu coloquei aqui na tela é exatamente como nós deixamos no final da aula anterior. Então, vamos aqui reparar que nós temos algumas trilhas que estão faltando, principalmente as que saem aqui desse CI, o CI controlador de todos os relés, né? E vejam que tem muita trilha aqui se cruzando. Olha, eu vou até fazer um zoom aqui. Repare, olha, quantas trilhas iriam se cruzar, tá vendo? Aqui essa preta com essa marrom, enfim. É isso que a gente vai resolver agora nessa aula. Então, em primeiro lugar, vamos fazer o seguinte. Como esse CI ele vai ter o controle dos 8 relés, vamos começar pelas trilhas de cada um desses relés. Os relés que estão aqui embaixo, você vai ver que é mais simples a ligação, porque a gente tem como fazer a ligação direta sem se cruzar. As trilhas de 5 volts, de GND ou terra, a gente vai fazer por último, não vamos precisar mexer nelas agora. Vamos primeiro resolver as trilhas de controle dos relés. Então veja, nós temos aqui esse relé 5, né? Vamos começar aqui pelo relé 5. Então temos essa primeira trilha, eu vou dar um duplo clique aqui para que ele faça a trilha. E aí veja, a gente tem aqui já esse relé resolvido. O relé 6, mesma coisa, eu dou um duplo clique e veja, até agora não estou fazendo nenhuma trilha cruzando a outra. O relé 7 a mesma coisa, olha, o relé 8, então veja que a gente já tinha posicionado os relés embaixo de forma que eles não se cruzem, né? Até então, normal, vamos só, claro, ajeitar um pouquinho aqui, né, para não ficar tudo meio bagunçado. Olha, eu estou deixando as trilhas mais retas, né? Veja, isso provisoriamente, depois a gente ainda vai ajustar um pouquinho melhor para reduzir o tamanho da placa. Olha, tá vendo? E faço isso também com essa outra trilha. Pronto. Só um pouquinho para cima, tá? Só para deixar ela um pouquinho mais ajeitada. Esse conector aqui a gente vai por último, certo? Ainda não vamos resolver esse conector. E olha, ligamos os relés de baixo. Agora que a gente vai ligar os relés de cima, é que a gente vai encontrar aqui a necessidade de resolver aqui trilhas que iriam se cruzar. Então veja, vamos começar aqui pelo relé. O relé 1, olha, o relé 1 ele tem essa trilha direto, então também não tem problema ainda, certo? Olha, estou colocando ele aqui e está ficando bom. O relé 2, olha, o relé 2, o que a gente vai fazer com o relé 2? Para que ele não se cruze, nesse caso a gente ainda tem uma alternativa, dando uma volta dessa trilha aqui, olha, aqui por fora, veja como que eu vou fazer. Vou colocar ela por aqui, então ela vem até ali, olha, estou colocando ela só reta aqui, olha, tá vendo? Ela vem ali por fora, e aí aqui ela vai passar por dentro do CI. Veja, dessa forma, sem problema nenhum, tá? O CI será soldado por cima da placa, então a trilha ali por baixo, ela só não pode passar por nenhum terminal do CI, mas ali pelo meio do CI não tem problema porque ela não vai fazer nenhum contato. Ok, relé 2 também resolvido. Relé 3, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com o relé 2, olha, te traz por aqui e pronto, olha, tá vendo como que ficou? Até agora, beleza.
Só que o último relé é que vem a questão aqui de que eu não tenho como chegar nesse último relé se não fizer aqui um jumper. A menos que eu desse volta em toda a placa, mas mesmo assim uma hora eu vou precisar de jumper, porque se eu der a volta em toda, ou seja, dar a volta por todos os 4 relés, seria possível chegar ali, mas depois, para resolver a questão dos conectores, eu vou ter mais problema de jumper. Eu poderia enxergar isso mais para frente. Mas, então, para evitar isso, vamos fazer o seguinte. Se eu fosse fazer uma linha direta, olha lá, como que seria? Veja aqui. Vou até dar um zoom aqui, olha. Tá vendo aqui? Olha, ele está cruzando. E isso não pode, porque como as trilhas estão do mesmo lado, né, a gente tem problema, teríamos problema de contato. Né? Estaria tudo isso aqui em curto. Claro que se a gente tivesse 2 lados de cobre nessa placa, estaria resolvido mais fácil. Eu passaria essa última trilha agora, passaria pelo outro lado e não teria conflito com as trilhas que estão desse lado de cá. Mas como a gente quer um único lado de cobre nessa placa, então vamos lá ao jumper. Para colocar o jumper, nós vamos então vir aqui na aba de componentes e vamos descer onde nós encontramos os componentes de visão de PCB. Aqui, ó, visão PCB. Esse segundo componente é o jumper. Trouxe ele para cá. Bom, eu particularmente não gosto dessa etiqueta nos jumpers, a menos que a gente tenha um único jumper, poucos jumpers, mas quando a gente começa a ter vários jumpers, a etiqueta eu acho que ela polui muito o layout da placa. Então eu gosto já de esconder essa etiqueta. Venho aqui com o botão direito em cima do jumper e aqui eu escolho esconder etiqueta do componente. Tá bom? Ela não vai aparecer na nossa placa. Outra coisa que a gente vai fazer com esse jumper é mudar o tamanho dele. Então se a gente vier próximo do círculo do contato do jumper, segurar e arrastar, olha, a gente está mudando o tamanho dele, tá vendo? Ou seja, a gente está arrastando só um terminal do jumper, por isso a gente consegue mudar o tamanho dele. Se a gente quisesse só mover o jumper, então eu venho aqui, clico no meio dele e aí sim eu estou movendo os 2 terminais do jumper, então estou movendo o jumper inteiro. Nesse caso aqui eu vou trazer o jumper para próximo de onde eu quero passar esse jumper. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar aquela trilha que nós colocamos, só que só uma parte. Então veja, eu vou marcar a trilha, vou clicar aqui com o botão direito e vou clicar em apagar fio até pontos de flexão. Veja, ele apagou só aquele trecho, né? E continua aqui 2 partes daquela trilha que nós tínhamos. Para que isso? Para que a primeira aqui a gente ligue aqui no terminal de um jumper. Veja, agora, se eu mover o jumper, olha, tá vendo? Aquela trilha lá tá vindo junto, ela ficou colada. E o outro, mesma coisa, a gente vai ligar aqui e pronto, fizemos contato com o jumper. Aí eu posiciono o jumper onde eu quero e aqui o outro terminal, a outra trilha, eu simplesmente deixo ela reta e olha, tá vendo? Vamos colocar mais posicionado e pronto. Passamos o jumper por cima das outras trilhas, de forma que não existe contato e nenhum conflito. Agora eu só vou diminuir o tamanho do jumper porque ele ficou um pouquinho maior, desnecessário. Então venho aqui, clico, olha lá, arrasto e diminuir ele um pouquinho, ou seja, diminuir ele o mínimo possível, para que ele não faça contato aqui com outras trilhas. Ok? Então veja, terminamos os 8 relés já estão em contato com o CI e usamos o jumper aqui para evitar aqui que trilhas se cruzem. Vamos agora resolver a questão de espaço. Vejam que está sobrando muito espaço, tanto em cima quanto embaixo desse CI. Então, por exemplo, vamos começar aqui por baixo. Olha, se a gente aumentar um pouquinho aqui, veja só. Essa trilha aqui e essa outra, elas têm muito espaço aqui embaixo desnecessário. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso o menor possível. Olha lá. Eu só não posso colocar um pouco mais para baixo, senão ela vai fazer contato aqui
com o terminal do relé, enfim. Não quero isso, então aqui seria o mais para baixo possível. Olha lá, sobrou um ponto de flexão aqui que eu já não preciso mais, né? Eu gosto, tá, sempre de eliminar esses pontos de flexão desnecessários. Então venho aqui com o botão direito, olha lá, remover ponto de flexão. Ficou bonitinha a trilha. Vamos fazer isso da mesma forma com a outra aqui, olha lá. Vamos lá, remover ponto de flexão. Pessoal, tá vendo? Ele está em conflito, aquele tracejado preto ali não está deixando eu selecionar aquele ponto de flexão. Nesse caso, eu provisoriamente eu marco ele aqui, ele vai transformar numa trilha, que a gente vai apagar daqui a pouco. Venho aqui, seleciono o ponto de flexão e removo ele. Então agora eu marco aquela trilha, dou um delete e pronto, ok? Então às vezes acontece isso, de algum tracejado ficar na frente do que a gente quer, atrapalhando, ou a gente move o componente de forma que o tracejado sai da frente do que a gente quer, ou a gente tira aquele tracejado deixando ele como trilha e depois a gente apaga a trilha. Macete para você não ficar quebrando a cabeça. Bom, descemos o máximo possível. Olha, essa outra trilha aqui, essas outras também a gente pode descer mais, certo? Olha lá, vamos descer essa mais para cá. Aliás, olha, eu posso descer essa até aqui, veja. Aqui eu vou descer mais e ali, para não fazer contato, eu vou colocar mais um ponto de flexão, tá vendo? Nenhum problema aqui, olha, não existe contato nenhum, tá vendo? Eu deixei ele o mais próximo possível, sem fazer contato. Aqui embaixo a gente vai fazer a mesma coisa com essa outra trilha, deixando ela o mais baixo possível. Olha lá. E dessa forma a gente consegue arrastar o CI para baixo. Vamos arrastar o CI para baixo para que ele fique próximo daqueles dos relés ali embaixo. Então vamos fazer o seguinte, a gente já pode arrastar primeiro o jumper, olha lá. Vamos arrastar o ponto de flexão junto. E agora, para arrastar o CI, veja que a gente, como tem alguns pontos de flexão nessas trilhas, ele deixaria o ponto de flexão lá em cima, tá vendo? Então o que a gente vai fazer? A gente arrasta o CI, mas tem que vir aqui e arrastar também o ponto de flexão para onde ele estava. Lá. Clico. Você tem que estar com o cursor do mouse bem em cima do ponto de flexão para poder arrastar ele, tá bom? Senão ele não vai entender que você está selecionando o ponto de flexão. Olha lá. Então pronto, veja, eu já deixei o CI bem próximo dos relés. E agora, para fazer isso com os relés de cima, olha só, me acompanha aqui também para você ver, de repente você pega alguns macetes. Esses conectores, a gente ainda vai trabalhar com eles depois, então eu vou trazer eles aqui mais para o lado. Bom, olha lá, eu arrasto eles para cá. Atenção, gente, quando você for selecionar um componente, reparem que você vem com o cursor do mouse passando aqui por cima, e olha, quando ele fica acinzentado, significa que ele está selecionado, sem apertar nada no mouse, só passando o cursor, ele ficou acinzentado, está selecionado, ou seja, ele é acinzentado que eu posso clicar e arrastar para mover. Bom, se ele não está acinzentado, eu não estou com o cursor nele, posso estar vendo o cursor em cima dele, mas o Fritzen está entendendo que o cursor vai selecionar outra coisa, não ele. Então ele tem que ficar acinzentado para que o cursor entenda que vai selecionar ele. Vamos descer agora os outros relés. Olha lá, o que a gente vai fazer? Só lembrando que esses relés eu tinha deixado eles bloqueados, ou seja, se eu tentar arrastar agora, ele não vai de jeito nenhum. Veja, eu vou selecionar aqui um relé, e olha aqui em propriedades, tá vendo? Ele está aqui bloqueado. Então eu tenho que desmarcar, desbloquear, porque senão ele não sai daquele lugar de jeito nenhum. Isso eu fiz com os outros relés. Vamos lá, só desmarcar todos. 1, 2, 3 e o 4. Vamos fazer isso aqui também com esse conector. Tínhamos bloqueado ele também, quando a gente estava desenhando, né, para evitar que ficasse bagunçado. E aí, para facilitar, além de tirar o desbloqueado, nós vamos também tirar aqui o alinhar a grade. Vê? Vamos agora selecionar tudo da seguinte forma. Para selecionar tudo, eu vou pegar aqui
A placa que está por trás, eu vou tirar ela daqui, depois a gente volta a ela, arrastei ela para o lado. Vamos agora selecionar todos os componentes que a gente quer arrastar. Por que eu tirei a placa? Porque senão ela também seria selecionada, bagunça tudo. Eu prefiro tirar ela, depois eu seleciono o que eu quero. Eu vou descer primeiro essas linhas, vai ficar mais fácil. Veja, desci essas linhas, ok? Pronto, agora com elas lá embaixo eu vou arrastar todo esse trecho. Agora sim vai ficar mais fácil. De novo, seleciono, desço, pronto, olha lá. Agora sim ficou bem melhor, certo? Arrastei tudo para baixo, agora eu posso voltar a placa de novo e tá lá. Depois a gente ajusta o tamanho da placa. Então pronto, pessoal, a gente já reduziu o tamanho da placa, já fizemos as conexões com os relés e agora a gente pode trabalhar nas conexões com os conectores. Tá faltando só isso, só os conectores para a gente resolver as trilhas. Então, para agilizar, eu já trouxe aqui ele pronto. Olha lá, esse é o desenho que eu já fiz pronto. Veja que a gente já colocou aqui as trilhas de todos os conectores usando mais jumpers. Fui colocando jumpers, fui reduzindo os espaços entre as trilhas para que estivesse o mais compacto possível. Reparem que aqui os relés de cima eu tive que subir um pouquinho para cima. Não foi possível deixar eles tão próximos porque eu precisei passar ali alguns jumpers. Então eu vou subindo ele linha por linha só realmente mediante a necessidade. Se eu vejo que tem algum espaçozinho livre, eu elimino aquele espaço livre. E aqui um outro detalhe que eu me preocupei é que esse conector de um lado eu deixei ele na mesma altura do conector do outro lado, para que depois, se eu tiver duas placas iguais, elas possam se encaixar, para que a gente tenha uma sequência, uma placa controlando a outra. Então é isso, terminamos o desenho. Esse é o desenho já pronto da placa. Já podemos agora mandar essa placa para produção e finalmente colocar ela para funcionar, soldar os componentes. Na próxima aula eu vou explicar como que a gente vai fazer isso, como que a gente vai extrair essa placa para fazer a ligação dos componentes. Nessa aula só falta aqui um detalhe, que é o seguinte: como eu já terminei o desenho das trilhas, para ter certeza que não tem nenhuma inconsistência, olha só, nada que fique uma trilha encostando na outra ou alguma conexão que eu esqueci de colocar trilha, vamos fazer o seguinte: a gente vem aqui em cima em roteamento e vamos colocar aqui em checagem de regras de design. Vamos clicar aqui que ele vai analisar todo o desenho, todas as conexões de todos os componentes e se existe algum problema ele vai me dizer. Aqui ele está dizendo, ó, seu esquemático está pronto, não existem trilhas ou ligações incorretas. Eu posso mandar ele para a produção que não vai ter problema. Agora, se eu tivesse uma trilha por cima da outra, quer ver o que vai acontecer? Vamos colocar essa aqui por cima, ó, errada. Eu venho aqui e clico em checagem. Veja que ele já marcou ali vermelho, olha. Ele já encontrou aquele conflito ali. E aí ele traz essa lista aqui de inconsistências. Eu vou clicando e ele vai me mostrando ali em amarelo. Toda vez que eu clico, ele me mostra em amarelo o que está em conflito que eu preciso resolver. Enquanto eu clico na checagem e ele me traz alguma inconsistência, eu tenho que ir lá e arrumar. Ok, pessoal? Bom, é isso. Espero então que você esteja realmente aprendendo. Treina bastante. Eu acho que não adianta só ver os vídeos. É importante que você faça também o treino. Utilize essa mesma ideia, com esses mesmos componentes e faça o seu desenho. Bom, na próxima aula a gente já vai finalizando a placa para a gente ver a placa funcionar logo logo. Ok? Obrigado pela sua participação, um grande abraço e até o próximo vídeo.